Já de cara eu vou dizendo a vocês que esse título que eu botei foi uma brincadeira que eu fiz. Eu coloquei o título no vídeo como se fosse o título de uma revista do Tex, dizendo Tex Willer em O Bando dos Vigaristas, sendo que esses vigaristas aí vai ficar meio implícito sobre o que eu tô falando e na verdade vai acabar sendo esclarecido pelo que eu quero passar nesse vídeo aqui. A proposta do vídeo é mostrar para vocês que existe opção para você pagar mais barato e ler quadrinhos até com uma certa abundância sem ficar se preocupando em colecionar, se isso vai acabar fazendo você gastar demais, e contribuir para oferecer opções para você continuar lendo e continuar tendo o prazer da leitura de quadrinhos sem enriquecer alguma editorazinha mau caráter, oportunista, que não se preocupa com o futuro desse mercado de quadrinhos aqui e vive aumentando os preços dela e elitizando os quadrinhos. Eu sei que muita gente deve ter pensado na Panini, mas na verdade isso vale para todas as que estão fazendo isso agora. Eu também não quero ter a pretensão de falar aqui como se alguém não tivesse feito isso antes. Eu acho que vários canais aí que já falaram sobre os quadrinhos da Bonelli e Tex já disseram isso. Acho não, eu tenho certeza. Eles sempre indicam o fato de que comprar quadrinhos de Tex é melhor e é mais em conta, é mais vantajoso para o leitor. Mas eu quero falar especificamente sobre a minha experiência. Há um mês atrás, mais ou menos, eu já havia lido quadrinhos de Tex há um bom tempo. O meu irmão, eu acho, ele comprou uma edição da Globo. Eu acho, no caso da edição da Globo, que era parecida com a edição do Tex Gigante, que era, eu acho, o título o signo da serpente. E esse foi o primeiro contato que eu tive com o Tex. Eu lembro que eu achei a história diferente pelo fato de que não tinha lá aquelas coisas apelativas e aquela coisa viajada, fantástica dos quadrinhos de super-herói. Mas eu fiquei curioso e li a revista até o fim, li de uma vez só. E daquela época até hoje eu tive um contato bem esparso com os quadrinhos de Tex ou de qualquer outra coisa da Bonelli. Daí, quando eu tinha contato com o pessoal no grupo lá do WhatsApp, com o JR, eu recebi uma edição de Tex Platino de presente dele. Eu também ganhei uma revista pôster num sorteiozinho que teve lá do grupo do canal Quadrinhos e Cia, que hoje em dia tá parado o canal, não sei o que aconteceu com o Eduardo lá, que é o cara do canal, mas ele falava principalmente de Tex também. E eu comprei algumas edições por conta própria da edição Platino. Eu acho que foram as 3 edições depois da primeira que eu tive, que eu tenho ainda na verdade. E eu não tive nenhum interesse, assim, não havia me fisgado os quadrinhos do Tex. Só que, como eu disse há um mês atrás, eu resolvi comprar mais quadrinhos. Eu comprei 2 Tex Gigante, a primeira e a número 2, que é aquela O Homem de Atlanta e o Soldado Apache, eu acho. E depois eu fui procurando outros títulos. Eu comprei edições da Tex edição de ouro. Agora eu tenho várias delas. Comprei também algumas Platino, fiz uma pesquisa bem ampla e comecei a gostar bastante de ler Tex. Eu tô lendo isso do mês passado até agora com bastante frequência, comprando esses quadrinhos. E vou falar da experiência pelo fato do custo-benefício que isso me proporcionou, eu poder voltar a comprar quadrinhos, já que quadrinhos de super-herói da Marvel e da DC estão muito caros. Isso fez com que reanimasse a minha vontade de colecionar de novo.
e tornasse possível também pelo preço ser mais em conta, e usar essa experiência que eu tive para passar isso para vocês e fazer com que vocês pensem a respeito dessa ideia de procurar quadrinhos baratos e tentar achar uma alternativa ao que está acontecendo hoje no mercado, onde tudo é caro, tudo é desnecessariamente caro e elitizado. Uma coisa que eu sempre percebi, sempre tive curiosidade de saber, é porque esse pessoal do eixo ali de publicações em São Paulo e Rio de Janeiro, que foi sempre onde ficaram localizadas as principais editoras, o mercado editorial brasileiro ele depende do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por que o público lá é tão tolerante com essa coisa do aumento de preços, do custo tão alto que se tem hoje em dia para comprar quadrinhos? Eu não consigo entender. É aquela coisa, os maiores canais que são os que mais influenciam os leitores, porque blogs e sites não fazem o mesmo trabalho de influenciar os leitores de quadrinhos hoje. Eles são a maioria, quase que a totalidade de São Paulo, e tem alguns ali do Rio de Janeiro, e eles estão sempre incitando o leitor a pagar mais caro, sempre fazendo o leitor acreditar que é vantagem você ter volumes de luxo em ônibus, em edições de luxo de capa dura e tudo. E do ano de 2016 ou 2017 para cá a coisa foi crescendo até chegar no ponto em que está. Como eu sempre conto essa história para vocês, a Pipoca Nanquim começou com isso, a Panini gostou da ideia e entrou também. Vocês viram, por exemplo, como eu já cheguei a dizer em um vídeo, que a Mitos ela era muito devagar para lançar os quadrinhos dela, mas depois que ela viu o exemplo do que a Pipoca Nanquim fez, e a Panini ela começou a lançar quadrinhos com maior velocidade e entrou na modinha de volumes de luxo caros e tudo, elitizados. E a coisa só piorou até chegar no ponto em que a Panini está publicando, eu acho que na média uns 15 ou um pouco mais do que isso ônibus durante o ano. É absurdo isso. A Panini ela virou totalmente as costas para a maioria do público que não tem dinheiro para pagar caro, não tem o que fazer, não tem como reclamar com a editora porque ela é totalmente surda para as necessidades do leitor. Não existe quase nenhuma editora publicando quadrinhos baratos agora no Brasil. Então a opção do leitor são os sebos, as livrarias, aquelas que têm quadrinhos usados, para você poder comprar alguma coisa, ou então você comprar pela internet o que tiver barato, que possa ser comercializado sem abuso em cima do preço de capa e no frete também. Esse é o modo como os leitores aqui no Brasil estão hoje. Foram empurrados, foram jogados para escanteio do mercado de quadrinhos. As bancas de jornal estão numa situação deplorável, porque juntas ali as duas editoras gêmeas, a Panini e a Mitos, elas fizeram muito para destruir as bancas de jornal. E ainda tem a cara de pau de quando chega no calendário o dia do dono de banca, o dia do jornaleiro ali. Ela faz uma homenagem, coloca uma postagenzinha no site dela da forma mais hipócrita possível. A Panini faz isso, sendo que foi ela que ocasionou essa morte, esse desaparecimento das bancas de jornais, ela e a Mitos, que são as duas principais editoras de banca que tem aqui, porque Tex, todo quadrinho da Bonelli na verdade é quadrinho de banca Marvel e DC também, só que a Mitos, por exemplo, ela tá migrando para o formato italiano mais caro para vender no site dela ao invés de nas bancas, e também na Amazon e outros sites viraram as costas para as bancas de jornal. Sendo assim, eu listei alguns tópicos aqui que não vão ser numerados, eu vou falando eles de uma maneira solta para vocês entenderem por que é bom ler quadrinhos de Tex ou ler quadrinhos da Bonelli ou qualquer outra editora em que você possa consumir sem
ser explorado desse jeito. Mas especificamente eu vou falar da minha experiência com os quadrinhos de Tex. Em primeiro lugar, o ponto importante é o custo-benefício. As revistas que eu comprei no geral, as que eu mais comprei, foram as Tex Ouro, ou Tex Edição de Ouro, em que na maioria das vezes eu paguei, na verdade todas as vezes eu paguei por aqueles volumes que ultrapassam 250, 280, 300 e tantas páginas, chega a 370 páginas, como aquela edição de Tex, a edição de Ouro, que é Fuga de Alcatraz, que tem 370 e poucas páginas. Eu paguei R$10 por elas. Algumas vezes nas Platinum eu cheguei a pagar 15 somente, sendo que o preço dessa revista, para quem vê o preço de capa, vai saber que está bem salgado o preço original da revista. Como eu havia dito, eu comprei algumas edições de Tex Gigante também. Comprei 2 edições da Tex Almanac e comprei uma anual, isso somente do mês passado para cá, e isso não pesou no meu bolso. Eu tô com uma coleção agora inicial boa de Tex e paguei barato as revistas, apesar de serem em papel jornal, elas estão bem conservadas. A capa dela garante que o miolo fique bem conservado, apesar daquela coisa, a revista amarela por causa do papel, sim, mas isso só incomoda quem tem aquela mentalidade dos leitores de hoje em dia, que seguem ali o pipoca e nanquim e só querem saber de quadrinhos em papel de luxo. Outro ponto importante para você levar em consideração é que, comprando quadrinhos usados ou comprando quadrinhos mais baratos, mesmo eles sendo novos, você não está incentivando esse mercado de luxo que se sustenta em cima de um nicho de leitores cada vez mais restrito, que as editoras não estão nem aí para isso. Elas querem mais vender quadrinhos de luxo para um público nichado, para compensar as altas tiragens pelo preço de capa alto, e você tem que pagar o frete, como eu já disse em outros vídeos. Quem faz a distribuição é você, já que é você que tem que pagar o frete. E esse é um dos pontos mais importantes que tem, não incentivar mais esse modelo de mercado de quadrinhos e deixar essas editoras secarem e entrarem num processo de entropia, em que elas vão aumentar tanto os preços que vai se tornar impossível elas conseguirem vender. E nisso aí você vai assistir de camarote, sem ter que se preocupar se aquela revista de luxo do Homem-Aranha, você vai poder comprar ela ou não, se você vai poder comprar, porque você já vai estar afastado disso e deixando a editora pagar pela ganância, pelo egoísmo burro dela. Outra vantagem de você ler esses quadrinhos de Tex, que é uma vantagem bem significativa, é que você tem arcos completos de história. Não importa se você comprar um volume ou outro, por exemplo, da Tex Gigante, até da Tex edição histórica ou das especiais, aquelas que são mais caras, ou Tex Ouro, Platino, não interessa. Até mesmo a Almanac, você vai ter histórias fechadas, não vai ter que ficar se preocupando em pegar outros números para poder completar, porque os italianos, eles não fazem no geral quadrinhos para ficar estendendo demais os arcos e prender o leitor. Você fica com aquela história fechadinha lá, não é obrigado a comprar vários volumes, mas vai acabar comprando porque é bom comprar os quadrinhos dessa editora Bonelli e vai ficar satisfeito. Se você não gostar, não for o tipo de quadrinho que você não se interesse, você simplesmente não vai prosseguir e procura outra coisa para ler. Mas se você optar por comprar, você vai pagar barato, vai ter histórias muito boas, fechadas e sem um compromisso que vai ficar te prendendo
a comprar vários títulos, na verdade, edições separadas, o que vai acabar te deixando frustrado, porque hoje em dia é difícil encontrar edições avulsas. Outro ponto bem importante é a qualidade das histórias da Bonelli. Todo mundo que lê histórias da Bonelli constata que a qualidade dos roteiros e dos desenhos é superior e muito superior, faz comer poeira os quadrinhos da DC e da Marvel hoje em dia, em questão de criatividade, de precisão do roteiro, de não ter furos, de serem roteiros bem feitos, com começo, meio e fim, bem amarrados, de você ter personagens bem construídos, em que eles não são deturpados ou tirados de contexto, forçados para agir de um jeito que eles não agiriam, ou modificados, como acontece na Marvel e na DC hoje, em que você vê eles forçando a barra para aproximar os personagens de estereótipos LGBT só para fazer média. Essa velha política que eu já venho falando há muito tempo, de fazer proselitismo dentro dos quadrinhos da DC e da Marvel. Você não vai encontrar nada disso nos quadrinhos de Tex nem da Bonelli em geral. Você vai ter histórias de muita qualidade. A maioria dos roteiristas ali, ou na verdade todos eles, são roteiristas selecionados que já estão trabalhando há décadas com a editora. São criativos, são bons roteiristas que produzem histórias que te prendem, que deixam você satisfeito e pensando que eles não forçaram a barra ou não escreveram algo que não é coeso. E a verdade é que todos os roteiristas ali principais da Bonelli, eles dão uma surra em qualquer roteirista hoje que você vê na Marvel e na DC. Até porque essas editoras, elas se tornaram não só enviesadas ideologicamente e politicamente, como elas também fizeram questão de expulsar os bons roteiristas que tinham lá, e só ficou aquele chorume lá de militantes disfarçados de escritores para ficar transformando os personagens, forçando a barra, dizendo que o personagem é gay, trocando a cor da pele do personagem, essa pataquada toda de merda que a gente já tá vendo há um bom tempo na Marvel e na DC. Isso você não vai encontrar nos quadrinhos da Bonelli. Outro fator que é muito a favor de você iniciar alguma leitura que seja de quadrinhos de Tex ou da Bonelli, de outros quadrinhos dela, é o fato de que esses quadrinhos, principalmente os de Tex, eles estão sempre sendo reeditados. Não é aquela coisa que acontece com os quadrinhos de super-herói, em que a Panini leva às vezes 1, 2 anos, às vezes vários anos mesmo. Por exemplo, o que aconteceu no caso do Superman Entre a Foice e o Martelo. Eu comprei num sebo as edições em papel Pisa Bright, ou papel jornal, e a editora só veio publicar outra vez essa série com quase 10 anos, eu acho, de diferença para a primeira edição. Isso é patético. As revistas de Tex não funcionam assim. Os arcos bons, aqueles que são selecionados e mais elogiados pelos leitores, e também que a editora sabe que são arcos bons, eles estão sempre voltando em reedições. Por exemplo, muitos arcos foram publicados na coleção Tex Ouro e foram republicados na coleção Tex Platino. Então, se você não gostar de pegar aquelas edições que estão mais envelhecidas, você compra as edições Platino, que estão mais novas. Você pode encontrar elas mais conservadas aí em sebos, em livrarias, e você vai ter os melhores arcos, as melhores histórias do personagem reeditadas sempre. O fato deles estarem sempre trazendo as boas histórias desse personagem de volta faz com que não exista uma especulação gananciosa em cima delas para que se bote preços altos para vender em sites e tudo, porque elas estão sempre por aí circulando e são de fácil acesso. Elas não estão esgotadas para vir algum espertalhão do Mercado Livre, da estante virtual, e colocar um preço escabroso
no quadrinho. Isso é uma vantagem muito grande, porque o que você quiser encontrar de história boa do Tex, você vai encontrar. Não é escasso, nem... eles fazem feito a Panini, publicam quadrinhos. Se você perder um volume de uma série, tipo o Demolidor do Mark Waid, por exemplo, você vai comer o pão que o diabo amassou e eles vão cobrar, sei lá, 40, 50 reais num volume na estante virtual só porque faz tempo que publicou e os volumes estão escassos. Eu mesmo estou tentando completar a minha série de 100 balas e tem 2 volumes que eu não estou conseguindo encontrar de forma alguma, e quando você encontra em oferta é um preço extorsivo. Mas esse problema você não tem com os quadrinhos de Tex, porque eles são publicados em larga escala, tem uma profusão grande de reedições e volumes e vários formatos diferentes. Por exemplo, a Tex Ouro, que foi aquela coleção em capa dura. Eu não estou lembrado agora se foi da Eagle Moss ou foi da Salvat. Eu acho que foi da Salvat. Ela republicou várias histórias que já haviam sido publicadas nos anuais de Tex, na Max Tex, em especiais, na edição de ouro, na Platinum e tudo. E também tem as edições mais baratas, então você nem sequer precisa comprar as edições em capa dura mais cara, porque a maioria das que estão disponíveis são aquelas mais baratas e que você vai encontrar fácil. Outra grande vantagem é o fato de que as histórias, como eu falei, as principais e melhores, elas não escasseiam, pelo motivo que eu disse antes, e pelo motivo também que a Mythos ela vem sempre reeditando. Os fãs de Tex, eles são, pra mim, apesar de ter muita gente que tem que torce nariz, que fica até tirando sarro, dizendo Tex é quadrinho de velho, coisa do tipo. Pra mim, uma pessoa que abre a boca pra dizer uma besteira dessa não sabe da qualidade dessas histórias, porque elas são excelentes e você deveria dar uma chance para esse quadrinho. Elas não escasseiam porque os leitores, eles estão sempre interessados nessas histórias e que elas sejam reeditadas. Então é por isso, esse é um dos motivos principais. O fã de Tex, ele é muito mais exigente do que o fã de super-herói aqui no Brasil. É por isso que as editoras estão sempre publicando em vários formatos e elas não escasseiam, elas não saem do mercado. Você não deixa de encontrar algo que os leitores conhecem, que sabem que são bons. E isso é uma vantagem muito grande para o leitor. Além das vantagens que eu já falei, ainda tem o fato do número de páginas que eu havia citado. Muitos dos volumes que eu comprei passam de 250, 280, como eu falei, 300 e tantas páginas. Então você paga barato e leva um volume de páginas grande. Você se satisfaz com a duração da história. Sai satisfeito porque você acompanha desenhos muito bons dos artistas que estão lá na Bonelli ilustrando. Vê que o roteiro é bom e tem qualidade. Acompanha cada volume com vontade mesmo de prestar atenção nos detalhes e saber que o roteirista fez um bom trabalho, que ele teve atenção e minúcia com os detalhes da história. E tem a vantagem de você ter volumes grandes com uma quantidade de página boa para você se divertir, que é uma coisa que você não vê nos quadrinhos de hoje. Você pega, por exemplo, a Panini acabou de lançar uma coleção chamada Aventuras Marvel, que eu não sei se é uma coleção, eu acho que na verdade são fixas, são mensais, mas eu também acho que não vão durar. Elas são menores do que um formato americano, custam R$ 9,90 e só tem 48 páginas. Aí alguém vai dizer, mas Tex é mais barato ou é mais em conta porque é em preto e branco. Não é só porque é em preto e branco. Existe esse custo-benefício em Tex. Você vê, por exemplo, que as revistas que eu comprava pelo preço de R$ 10 ou 15, 20, só para vocês terem uma ideia,
eu já encontrei, mas eu não tive a oportunidade de comprar. Os volumes da Super Almanac Tex, uns 3 pelo menos, por R$20 na cidade onde eu moro aqui. Eu não cheguei a comprar como eu falei, mas é um preço muito em conta para um quadrinho daquele tamanho, que ultrapassa 600 até eu acho que 700 páginas, para você pagar somente R$20 nela. E acho que eu comprei por R$10, é o mesmo preço que eles dão em revistas avulsas de formatinho da editora Abril por aqui. Era comum eu encontrar alguns formatinhos da Abril até o ano passado por R$5 mais ou menos, mas os preços aumentaram um pouco, então hoje em dia o mínimo que você encontra é R$8 ou R$10, o que é um absurdo você comprar, sei lá, um quadrinho formatinho da Abril por R$48. E as da Panini não ficam atrás. A maioria dos quadrinhos que eu vi de mensagem da Panini por aqui, eles querem cobrar R$8, R$10 numa revista de 20 e poucas páginas, sendo que você dá o mesmo valor num volume grande de Tex com mais de 350 páginas às vezes, e sai ganhando muito mais no custo-benefício. Outra característica importante de você observar nos quadrinhos de Tex é que mesmo as editoras italianas ou europeias como a Bonelli, ela publicando volumes de histórias fechadas, ali que faz o volume com cada história independentemente, e tem uma cronologia ali dentro, mas você não fica perdido, porque a história ela é fechada, ela tem ao longo dessas décadas e décadas em que o personagem é publicado, às vezes mais até do que alguns super-heróis da Marvel ou da DC. O Tex é mais velho que alguns deles, como o Homem-Aranha, por exemplo. Ele já tem mais tempo de existência que o Homem-Aranha. Eles roteirizam a revista de um jeito em que você não precisa comprar um volume atrás do outro para entender a história, como você não fica boiando na história principal. Você vai ler e vai compreender tranquilamente e não vai ficar preso à cronologia como acontece nos quadrinhos da Marvel e da DC. Quem acompanha o meu canal aqui sabe que eu não sou lá muito fã do que a Abril fez com os formatinhos na época dela. Eu acho que eu reclamo disso até demais às vezes, porque eu não odeio formatinhos. Eu compro o formatinho tranquilamente, se couber, se surgir a oportunidade de adquirir algum, eu vou comprar, sem problema algum. A minha queixa sempre foi o fato de que a Abril, ainda na década de 80 ou 90, ela foi considerada a maior editora da América Latina. Então, se ela quisesse ter migrado para o formato pequeno, formatinho, para o formato original americano, ela teria feito. Ela manteve o formatinho, e não só ela manteve o formatinho, como ela fez todo tipo de prática detestável para poder compactar as histórias naquele formato. E tinha poucos quadrinhos da Panini, tipo o Conan, alguma coisa do Batman, do Monstro do Pântano, que foi lançado em formato americano, que era vendido. Mas eu acredito que a Abril, em algum momento, ela deveria ter abandonado o formatinho para publicar em formato americano. Caberia isso dentro das publicações dela, mesmo porque ela nunca teve tantos títulos mensais assim. Um pouco mais para Marvel, mas menos para DC. Então algumas pessoas vão perceber isso no meu comentário que eu estou fazendo nesse vídeo e vão dizer: ah, mas você não reclama tanto de formatinhos, então por que você de uma hora se apaixonou pelos quadrinhos de Tex que sempre foram publicados em formatinho aqui no Brasil? O motivo eu acho que o pessoal já vai entender, é que apesar de Tex ser publicado aqui, ter sido publicado por outras editoras e até hoje ser publicado pela Mitos num formatinho, o formatinho ele não se diferencia tanto assim em tamanho para o formato italiano, que é um pouco só maior do que esse.
E o fato da Mitos e outras editoras terem publicado em formatinho não prejudicou o Tex, como a Abril prejudicou as histórias da Marvel e da DC, porque eles publicaram as histórias na íntegra. Eles não ficaram cortando páginas da história, reescrevendo, adulterando. O que foi publicado na Itália é o que foi bem transposto, mesmo em formatinho, para cá, pro Brasil. Então não é hipocrisia minha achar que esses formatinhos de Tex são um bom formato para se publicar o personagem aqui, porque eles realmente funcionaram nesse formato e isso não causou os danos que a Abril causou nos quadrinhos que ela publicou naquela época. Então, tendo explicado aqui os motivos que eu pensei a respeito dessa leitura de Tex que eu fiz e de como eu estou lendo esses quadrinhos agora com frequência, da minha experiência, eu sugiro a vocês, eu aconselho a vocês que procurem por essa opção. Vale muito a pena ler os quadrinhos de Tex e recomendo não só os quadrinhos de Tex, mas também vários outros da Bonelli ou de qualquer outra editora europeia ou mesmo americana, japonesa, o que servir de opção para você pagar barato, que você mantenha a mente aberta para ler coisas novas, porque não experimentar quadrinhos novos é o que te impede de descobrir coisas boas, como eu descobri os quadrinhos de Tex. É claro que eu já havia sido apresentado antes pela primeira leitura que eu fiz de um quadrinho que eu li do meu irmão e também pelo presente que eu recebi na época do JR do canal Leitores da Nona Arte, que é o nome do canal atual, porque esse tipo de leitura ela vai colocar um questionamento na sua cabeça, que é o seguinte: por que você vai ficar sofrendo, se matando para comprar volumes de quadrinhos da Marvel e da DC, quando hoje em dia nós estamos vendo aí a degradação e a qualidade criativa dos quadrinhos da DC e da Marvel passando por um declínio mais grotesco que a gente já viu na história dessas editoras? Por que você vai se esforçar tanto para ficar comprando volumes de luxo se você tem opções por aí que podem ser bem viáveis para você fugir disso e ainda não estimular, não financiar esse mercado viciado que a gente vê hoje em dia? Eu recomendo a vocês que comprem esses títulos e vocês não vão ter dificuldade em encontrar quadrinhos como o Tex Willer, que é o quadrinho com o Tex mais jovem, a Tex Ouro, ou a Tex Platino, a Tex Gigante, a Anual, a Max Tex ou a Almanac. São opções de quadrinhos de Tex que vão te oferecer boas histórias fechadas que você não precisa ter medo de ficar preso a elas, com arcos ali. Você pode até procurar se informar quais são as boas histórias de verdade. Tem muitos vídeos por aí de tipo top 5 melhores histórias de Tex e por aí vai. Aí você vai ter mais ou menos uma orientação para começar alguma coisa. Mas procure esses títulos que eu falei, porque eles são títulos de reedição no geral. Alguns publicam histórias originais, as histórias que já não foram tão republicadas assim, e que vão te oferecer opções boas. Uma dica bem interessante é você comprar alguma Tex Gigante, porque o pessoal fala muito bem dela e não é à toa. Ela vem com textos bons, bem explicativos ali, de referências e dados históricos e influências que os roteiristas pesquisaram para poder escrever. E geralmente o pessoal fala bem dela e indica para alguém que nunca pegou alguma história de Tex. Independentemente de você levar em consideração as dicas que eu estou dando aqui, ou a sugestão de quadrinhos de Tex ou da Bonelli, que você logicamente não tem obrigação nenhuma de procurar quadrinhos mais baratos, começando por isso, ou se quer
seguindo por essa linha de quadrinhos. O importante é você desviar desse beco sem saída que o mercado de quadrinhos aqui no Brasil chegou por causa da canalice dessas editoras, e você realmente boicotar quadrinhos caros, procurar ler material barato, sempre pensar em não pagar caro, não ser feito de idiota, não ser trapaceado por essas editoras, e evitar a tendência que essa geração Evolukit de hoje em dia tem. Essa geração que muito possivelmente ou certamente não lê texto porque tem nojinho de papel jornal, tem nojinho de papel que pode amarelar. Mas no fim das contas o que importa é que você encontre o seu caminho para conseguir uma alternativa e continuar tendo a satisfação de poder ler quadrinhos de uma forma barata, sem que isso te prejudique, te gere problemas com o seu orçamento, que é o que as editoras não se importam hoje em dia. Elas não estão nem aí o quanto mais você se esforçar e se matar para pagar pelo ônibus do Homem-Aranha, de Quarteto Fantástico, seja lá do que for melhor para elas, sendo que as editoras estão ficando cada vez mais preguiçosas, como fizeram no caso do ônibus do Conan, em que elas nem traduziram parte do texto do quadrinho. Vocês não tenham nenhuma dúvida de que os vigaristas da brincadeira que eu fiz no título, aos quais eu me refiro, são justamente esses caras que trabalham nas editoras hoje e que estão ajudando a destruir esse mercado de dentro para fora, sem dar a mínima para os leitores. E você definitivamente crie o seu próprio modo inteligente e não fazer como essas pessoas fazem, sustentando esse modelo. Crie a sua própria forma inteligente de consumir quadrinhos sem que isso signifique um rombo no seu bolso no final do mês. Então eu espero que vocês levem isso em consideração, procurem consumir sem pagar caro, podendo ler o seu quadrinho e valorizar o dinheiro que você ganha sem ser roubado por essas editoras. Achem o próprio jeito de vocês consumirem, de encontrarem meios baratos de consumir. E eu agradeço a quem viu o vídeo até agora. Muito obrigado a quem viu e até a próxima.